E se a realidade que vemos, tudo o que tocamos, sentimos e conhecemos, não fosse a fonte, mas uma projeção? E se o universo tridimensional, com sua vastidão de galáxias, estrelas e planetas, fosse, na verdade, uma imagem complexa e detalhada, projetada a partir de uma superfície distante e fundamentalmente mais simples? Esta ideia, que soa como o enredo de um filme de ficção científica, é uma das hipóteses mais profundas e desconcertantes da física teórica moderna: o princípio holográfico. Não se trata de uma fantasia, mas de uma linha de investigação séria, nascida das mentes de físicos como Gerard 't Hooft e Leonard Susskind, enquanto eles lutavam para reconciliar os mistérios dos buracos negros com as leis da mecânica quântica. O que eles descobriram nos leva a questionar a própria natureza do espaço, do tempo e da informação. Prepare-se para uma jornada que irá desafiar sua percepção do cosmos e do seu lugar nele. Vamos explorar como a informação pode ser a verdadeira substância do universo e como tudo o que consideramos real pode ser um elaborado holograma cósmico. Para entender essa ideia radical, primeiro precisamos entender o que é um holograma comum, aquele que vemos em cartões de crédito ou selos de segurança. Diferente de uma fotografia que captura apenas a intensidade da luz, um holograma grava o padrão de interferência das ondas de luz. Ele armazena tanto a intensidade quanto a fase da luz. O resultado é que, ao ser iluminado da maneira correta, ele recria um campo de luz tridimensional, uma imagem que parece flutuar no espaço. Mas a propriedade mais fascinante de um holograma é outra. Cada parte contém a informação do todo. Se você cortar uma fotografia ao meio, terá apenas metade da imagem. Mas, se quebrar uma placa holográfica, cada fragmento, por menor que seja, ainda pode ser usado para reconstruir a imagem inteira, apenas com menos clareza e detalhes. O todo está presente em cada fragmento. É essa característica de armazenamento de informação que serve como a analogia central para o universo. A hipótese sugere que nosso universo 3D, vasto e complexo, pode ser a imagem projetada, enquanto a placa, que contém toda a informação para criá-lo, é uma superfície bidimensional localizada na fronteira do nosso cosmos. A origem dessa ideia surpreendente está nos objetos mais extremos do universo, os buracos negros. Na década de 1970, os físicos Jacob Bekenstein e Stephen Hawking estudavam a termodinâmica dos buracos negros. Eles descobriram algo paradoxal. Intuitivamente, esperamos que a quantidade de informação que um objeto pode conter, sua entropia, seja proporcional ao seu volume. Quanto mais espaço, mais coisas cabem dentro. No entanto, Bekenstein e Hawking calcularam que a entropia de um buraco negro não é proporcional ao seu volume tridimensional, mas sim à área bidimensional de sua fronteira, o horizonte de eventos. É como se toda a informação sobre tudo o que já caiu no buraco negro estivesse gravada em sua superfície e não espalhada por seu interior. Isso foi um choque. A informação necessária para descrever um volume 3D inteiro estava, de alguma forma, codificada em uma superfície 2D. Essa relação, conhecida como a fórmula da entropia de Bekenstein-Hawking, foi a primeira pista concreta de que a natureza poderia estar armazenando informações de uma maneira muito mais eficiente e estranha do que imaginávamos, uma maneira holográfica. O universo parecia estar nos dizendo que a quantidade de realidade não é medida em volume, mas em área. Essa ideia permaneceu como uma conjectura intrigante até 1997, quando o físico argentino Juan Maldacena propôs uma realização matemática exata do princípio holográfico. É a chamada correspondência ADS-CFT.
Parece complicado, mas a intuição por trás é poderosa. Maldacena descobriu uma dualidade, uma espécie de dicionário matemático que traduz duas teorias físicas aparentemente muito diferentes. De um lado, temos uma teoria da gravidade quântica em um universo com uma geometria específica, em forma de lata, chamado espaço anti-de Sitter, EDS. É um universo com 5 dimensões onde a gravidade existe. Do outro lado, temos uma teoria quântica de campos, sem gravidade, que vive na fronteira de 4 dimensões desse universo, a superfície da lata. Essa é a teoria de campos conforme, CFT. O que Maldacena mostrou é que tudo o que acontece na teoria com gravidade dentro do volume de 5D pode ser perfeitamente descrito pela teoria sem gravidade na fronteira de 4D, e vice-versa. São duas descrições matemáticas da mesma realidade. Uma com gravidade, outra sem. Uma em mais dimensões, outra em menos. Isso é monumental. É como ter um sistema 3D complexo, como o clima da Terra, que pode ser totalmente descrito por equações 2D em uma esfera que a envolve. A correspondência ad Essen, CF, forneceu um exemplo concreto e calculável de como o princípio holográfico poderia funcionar. Mas isso prova que vivemos em um holograma? Ainda não. A correspondência de Maldacena se aplica a um tipo de universo brinquedo, o espaço anti-de Sitter, que é diferente do nosso, que parece ser plano e em expansão. No entanto, os físicos usam essa dualidade como uma ferramenta poderosa. Problemas difíceis de resolver na teoria com gravidade podem se tornar fáceis na teoria de fronteira, e vice-versa. Além disso, os cientistas procuram evidências observacionais. Uma ideia era que, se o nosso universo é uma projeção, deveria haver um limite fundamental para a quantidade de informação que o espaço-tempo pode conter. Isso poderia se manifestar como um ruído holográfico, uma espécie de tremor quântico fundamental no próprio tecido da realidade, como os pixels em uma tela de baixa resolução. Experimentos como o Holometer no Fermilab foram projetados para detectar essa vibração, mas até agora os resultados foram inconclusivos ou negativos. Outras pesquisas usam simulações de supercomputadores para ver se modelos de universos holográficos de baixa dimensão podem evoluir para algo que se assemelhe ao nosso cosmos. Os resultados são promissores. Mas ainda estamos longe de uma prova definitiva. A ciência avança com cautela. É crucial também abordar as críticas e os mal-entendidos. O princípio holográfico não diz que somos personagens em uma simulação de computador, como no filme Matrix. Uma simulação implica um programa rodando em um computador externo. O princípio holográfico é mais fundamental. Ele sugere que a própria realidade é estruturada dessa forma, onde uma descrição de baixa dimensão é suficiente para codificar uma realidade de dimensão superior. Não há um programador ou um computador, apenas as leis da física. Muitos físicos permanecem céticos. Eles argumentam que a evidência mais forte, a correspondência AID-ES, CFT, se aplica a um universo exótico, que não é o nosso. Adaptar a ideia para o nosso universo em expansão é um desafio matemático gigantesco que ainda não foi superado. Outros apontam que, embora a matemática seja elegante, não há nenhuma evidência experimental direta que a sustente. É uma ideia matematicamente consistente, mas que pode não descrever a natureza. Esse ceticismo é saudável e essencial para a ciência. O princípio holográfico permanece no campo da física teórica, um campo de batalha de ideias onde apenas as teorias que podem ser testadas e verificadas sobreviverão. Independentemente de ser a descrição final da realidade, o princípio holográfico nos oferece uma metáfora poderosa.
Se a informação do todo está contida em cada parte, isso muda radicalmente a forma como nos vemos. A separação se torna uma aparência, uma ilusão funcional da nossa percepção tridimensional. Se o universo é holográfico, então tudo está fundamentalmente interligado por um campo único de informação. O que acontece em uma parte reverbera instantaneamente no todo, não porque um sinal viaja pelo espaço, mas porque a parte e o todo são inseparáveis. Você não seria um ponto isolado no cosmos, um observador passivo olhando para fora. Você seria uma expressão local de uma totalidade maior, uma janela pela qual o universo se projeta e se reconhece. A distinção entre dentro e fora começa a se dissolver. A realidade não estaria lá fora, separada de você. Você seria uma manifestação da mesma estrutura informacional que compõe galáxias e estrelas. Cada pensamento, cada ação, cada consciência seria uma modulação nesse campo universal, contribuindo para a imagem completa. Então, vamos recapitular. Partimos de uma pergunta simples. E se a realidade for uma projeção? Vimos como a analogia de um holograma comum, onde cada parte contém o todo, nos ajuda a visualizar essa ideia. Mergulhamos na física dos buracos negros, onde a informação de um volume 3D parece estar codificada em uma superfície 2D. Exploramos a correspondência ADS-CFT de Joan Maldacena, um modelo matemático que torna essa ideia concreta, ligando um universo com gravidade a uma teoria de fronteira sem gravidade. Reconhecemos que, apesar de sua beleza e poder, o princípio holográfico ainda é uma teoria em desenvolvimento, sem provas experimentais diretas e com desafios teóricos significativos. Mas, mesmo como uma hipótese, ela nos força a repensar tudo. Se o universo é holográfico, então a informação, e não a matéria ou a energia, é a substância fundamental da existência. E cada um de nós, cada consciência, não é apenas um fragmento, mas um reflexo do todo, carregando em si o potencial e o padrão do cosmos inteiro. A pergunta final, então, não é apenas para os físicos, mas para cada um de nós. Se você é uma janela pela qual o universo se vê, o que você escolhe mostrar?